E aí, meus queridos, tudo bom com vocês? Que a graça e a paz de Deus estejam com todos. E eu quero falar com vocês sobre como é que vai ficar as novas regras do PIS/PASEP. Que, ao meu ver, isso é uma injustiça social muito grande. E quem é que vai pagar a conta? Vai ser, lógico, a classe trabalhadora. Você que não sabe, a partir de 2026, o governo federal ele vai adotar novas regras ao que se refere ao PIS/PASEP. Que é o quê? Que é o pagamento do abono salarial. Isso mesmo que você ouviu. A principal mudança que está prevista e segundo os novos critérios que o governo vai fazer, né? Hoje, vocês sabem que o benefício era garantido, pelo menos, a quem recebia pelo menos até 2, né, em média até 2 salários mínimos. Quem recebesse 2,1, 2,3, né, 0,3 a mais, ficava fora dessas regras do salário mínimo do ano base. E o que é que o governo vai fazer agora? Mirabolante, né? De forma mirabolante, o governo vai fazer uma alteração. E o limite ele deixa o quê? De acompanhar e de seguir o salário mínimo e passa a ser corrigido apenas pela inflação e pelo INPC. Isso meio que você ouviu. Vai ser corrigido pela inflação e pelo INPC, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Até aqui. O valor inicial de referência será, segundo o governo apresentou, de R$ 2.640, que é o equivalente a 2 salários mínimos de 2023. Então o governo está fazendo mudanças, né? E segundo o próprio governo, é que a estimativa é que o governo ele economize, né? Passa a economizar, e esse teto até 2035 gradualmente ele vai o quê? Se desvalorizar. E esse é o objetivo, até que chegue até o ano de 2035 e passe a valer realmente, em vez de 2 salários mínimos, quem recebe até 1,5 salário mínimo na prática. E na prática, eu posso dizer para vocês que cada vez menos trabalhadores terão acesso a esse abono, segundo essas novas regras, se for aplicada do governo. Os demais requisitos, eles permanecem o mesmo, que você conhece, né? Ter pelo menos 5 anos de inscrição no PIS e no PASEP, ter trabalhado pelo menos 30 dias, né? Que esse critério aí, até isso foi aí mexido, acho que provavelmente no 2014 e 2015 eles mudaram essa questão aí, e está com os dados corretos na RAIS, né? E no E-Social. Então vocês viram que o governo ele está aí com todo fulgor para mudar as regras do PIS/PASEP. E, Cristiano, qual é a argumentação oficial do governo? É que ao longo dos anos, segundo o governo, o aumento real do salário mínimo, que é o que você provavelmente recebe, ele ampliou o alcance do benefício. Olha o que o governo está dizendo. Ele ampliou o alcance do benefício às faixas de renda mais altas. E, segundo o governo ainda, estava desviando o foco do trabalhador e os de baixa renda. Respire, que você que recebe 2 salários mínimos, o governo está dizendo que você tem muitas condições, é muito rico. Isso mesmo que o governo está dizendo. E o governo está dizendo que com esse corte, ele vai economizar 24,8 bilhões entre os anos de 2025 e 2030. 2025 a 2030 vão economizar mais de 24 bilhões de reais. E isso vai ir para onde? Para a Caixa da União, ou seja, vai para o bolso do governo. E eu vou dizer para vocês que isso, além de ser uma hipocrisia, isso é um desrespeito com o trabalhador. Porque enquanto eles estão economizando ao que se refere ao trabalhador, o governo está aí gastando com pretexto de investimento, com pretexto de clima, com pretexto de saneamento, pretexto de educação, e nós estamos acreditando nisso, nessa moeda de troca. Que na prática nós não estamos vendo nada disso. E um dos exemplos é essa tal da COP30 que está acontecendo em Belém. Os contratos, gente, isso pode chegar até mais, tá bom? E eu quero que você confira, que eu vou deixar aqui os dados oficiais e as fontes para você depois fazer aqui uma comparação do que eu estou falando com se a informação que eu estou falando aqui são realmente verdadeiras. Sabe quanto foi que o governo gastou com a tal da Organização dos Estados
americanos, OEI, mais de 478 milhões de reais para botar um stand lá na COP e falar sobre clima e etc. O governo gastou mais de 382 milhões ligados diretamente à presidência da República. E, sabe, 4 bilhões foram gastos em obra de legado. Que esse governo quer deixar um legado, eu acho que o legado não está ficando muito bem legal para nós trabalhadores e cidadãos, não. A estimativa é que eles podem gastar até 1 bilhão, conforme noticiado pela Revista Oeste, no dia 18 desse mês. Isso mesmo que você falou, gastaram 780, isso é que você ouviu, melhor dizendo. Gastaram 787 milhões e eles podem gastar até 1 bilhão de reais. Respira. No momento desse período de janeiro a meados de outubro de 2025, você sabe quanto foi que o Executivo Federal já gastou? Ele gastou mais de 1,4 bilhão de reais em diárias e passagem, que dá em média de gastos por dia de 5 milhões de reais. O governo disse que o dinheiro que ele tira do PIS/PASEP vai para o Caixa da União com o pretexto de economizar e fazer justiça social com quem realmente merece, né? O governo, inclusive a justiça até pediu para eles explicar essas viagens aí que está acontecendo, principalmente da primeira-dama, essas viagens internacionais aí que tem acontecido, incluindo esses deslocamentos que eles fazem aí, e no caso que ela fez de Nova York, Roma e Rússia. Depois você confere aí como é que está o andamento dessa interpelação. E eu fico muito triste, pessoal, porque enquanto eles dizem, né, que a mensagem que eu tenho é essa do governo, que quem recebe até 2 salários mínimos parece ser rico, parece que está dando para pagar aluguel, parece que está sobrando dinheiro para ir ao supermercado para ir uma, duas ou mais de 2 vezes. Parece que o dinheiro está sobrando para pagar os impostos, né? Parece que está sobrando dinheiro e estamos vivendo com muitas regalias, dando para comprar um carro do ano, dando para pagar água, luz, pagar um plano de saúde ou até mesmo pagar uma escola boa com uma creche de tempo integral, quanto a dar assistência aos filhos, aos pais que trabalham. E na verdade eu vejo um distanciamento muito grande do governo. O governo fez uma proposta para a classe trabalhadora e para os menos favorecidos no tempo eleitoral muito grande. E isso é um antagonismo do que eles, no período eleitoral, que muitos políticos fazem, de vender uma coisa e na prática fazer outra. Porque 2 salários mínimos, vocês sabem que não é nada em comparação com o custo de vida que o brasileiro a cada dia mais tem que arcar. E isso muito me entristece. Porque enquanto o governo ele gasta até o talo e ele corta do trabalhador, eles afrouxam os gastos deles sem nenhuma ética, sem nenhum respeito e sem nenhuma vergonha na cara. E ainda vem dizer que o PIS/PASEP é só para realmente quem precisa e quem recebe até 1,5 salário mínimo. E ainda faz uma projeção de economia de 24 bilhões de reais. Isso é muito triste. E tomara que a Câmara dos Deputados, né, e até mesmo o Senado, tenham um posicionamento em relação a isso, porque isso vai prejudicar em muito o trabalhador. Porque se quem já, por exemplo, ultrapassa 2,1, 2,2, 2,3 salário mínimo não recebe o abono, imagina até essa escalada até 2030. Só quem realmente recebe 1,5 salário mínimo que terá o direito. E isso é uma vergonha. Você que assiste esse vídeo, compartilhe ele, deixe seu like, seja um inscrito nesse canal, para que o YouTube reconheça que esse vídeo é relevante. E até a próxima, se Deus quiser.